nós cremos que Deus é Espírito e que os seus filhos, os verdadeiros adoradores, o adoram em Espírito e em verdade. Não tem como enganar o Senhor, porque Deus não olha como o homem olha. O homem olha o exterior, mas Deus conhece o nosso coração. Então não tem como a pessoa iludir ou enganar o Senhor, porque Deus, Ele olha o nosso coração e Ele sonda o nosso coração. E quando Ele encontra um coração temente, um coração cheio de fé, Ele abençoa. Então Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que tanto nos amou e que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Jesus esteve aqui na terra, em carne, por 33 anos e alguns meses. Morreu na cruz, se fez pecado por nós, pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Foi na sua morte que nós recebemos vida. Na sua morte que nós recebemos a vida eterna. Mas esse Jesus que foi crucificado, se fez pecado por nós, que derramou o seu sangue para nos aproximar de Deus, para nos levar de volta para Deus, para limpar o nosso coração, para perdoar os nossos pecados. Esse Jesus que foi sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia e esteve por 40 dias andando com seus discípulos. E no final dos 40 dias, Ele foi assunto aos céus. Mas quando Ele esteve com os discípulos, Ele dizia assim: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. E quando Ele vier, Ele estará convosco para sempre. É importante você saber que Jesus, quando estava aqui em carne, Ele podia estar apenas em um lugar, porque estava limitado a um corpo físico. Mas Ele subiu para o Pai e enviou o Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo, Ele disse que estaria conosco para sempre. Ou seja, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Deus, Ele habita no coração de todo aquele que crê em Jesus, que crê na palavra de Deus. O Espírito Santo, Ele habita em nós, é Deus conosco. Deus está na nossa vida através do Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando você ouve essa palavra, você fala: Jesus prometeu que estaria comigo todos os dias. Eu não vou estar mais sozinho, mas Ele vai estar comigo. Como? Através do Espírito Santo. Então Ele habita em nós. O Espírito Santo habita no nosso coração. Nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. Então Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, por onde você andar, seja no trabalho, seja em casa, seja resolvendo um problema, ou seja, onde você estiver, você não estará mais sozinho, porque o Espírito de Deus está com você. O Espírito Santo habita na sua vida. O Espírito Santo, Ele mora no seu coração. Então você pode, em todos os momentos que for necessário, que você precisar, que você desejar, que você sentir, fazer sua oração, porque Ele está ali ouvindo, Ele está perto de você, está junto de você. Então é normal a pessoa dizer:
graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus, que bom que o Senhor está comigo através do Espírito Santo. Aleluia. Ou seja, quando você levanta, Deus está com você. Quando você caminha, Ele está ao seu lado. Quando você vai dormir, Ele está junto com você. Então, é comunhão com Deus. O Espírito de Deus habita na sua vida. O Espírito Santo habita no seu coração. Você não está mais sozinho. E esse Espírito Santo, Ele nos guia em toda a verdade. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, o Consolador vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo nos guia nas verdades eternas, na palavra. É Ele que faz com que essa palavra fique arraigada no nosso coração. É Ele que nos ajuda nos momentos de necessidades. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, fala que Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Olha que coisa maravilhosa. É um Deus que tanto nos ama, que habita em nós e nos ajuda no momento de dificuldade, no momento de fraqueza. Está ali nos fortalecendo. E também, nesse mesmo versículo, capítulo 8 de Romanos, versículo 26 e 27, fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você dobra o seu joelho para orar, muitas vezes as pessoas não sabem nem como pedir, mas o Espírito Santo está ali intercedendo por você. Se você é batizado no Espírito Santo, você fala em línguas. Mas se você não é batizado no Espírito Santo e está orando, Deus ouve a voz do coração, Deus entende o seu coração, Deus entende o seu desejo. Então, o Espírito Santo nos guia na verdade, Ele intercede por nós, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, como é maravilhoso, né? Mas também precisamos saber que o Espírito Santo, Ele pode se entristecer conosco. Quando é que Ele se entristece? Quando nós deixamos de buscar a presença do Pai, quando nós não vigiamos a nossa língua, quando nós não vigiamos o nosso pensamento, quando nós fazemos alguma coisa errada. Por isso que está escrito, e não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selado para o dia da redenção. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Assim como Ele está na sua vida, te ajuda, intercede, te fortalece, te consola, você pode entristecê-lo quando você anda por caminhos tortuosos, quando você deseja o mal para o próximo, entendeu? Quando você deixa de buscar a presença do Pai, quando você troca as coisas espirituais pelas materiais, quando você não prioriza as coisas de Deus. Então a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selado para o dia da redenção. Também, o Espírito Santo é maravilhoso, porque quando vem a luta, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, quando alguma coisa nos atinge, o Espírito Santo nos consola. Ele é o Consolador. Ele nos conforta. Ele enxuga as lágrimas da nossa alma. Por isso que Ele é o Espírito Consolador. Nos conforta, nos consola. Algumas coisas que nós não conseguimos e nós queremos enfraquecer, mas o Espírito Santo está ali nos consolando, nos confortando. É por esse motivo que a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar. Porque essa alegria é a nossa força. Então o Espírito Santo, Ele nos ajuda, nos fortalece, nos consola, nos conforta. É bom nós sabermos que o mundo não conhece essas coisas. Uma pessoa incrédula não conhece.
Uma pessoa que não tem temor de Deus, ela não sabe. Foi por isso que Jesus orou e falou: Pai, graças eu te dou, porque escondesse essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, esse conhecimento de Deus que você tem hoje, que você sabe que Deus ouve a sua oração, que você sabe que Deus está ao seu lado, aquele conforto, aquele consolo, aquela direção que Ele te dá, foi Ele que te escolheu. Você foi escolhido por Deus. Jesus disse: não foi você, mas fui eu que escolhi você. Então, meu irmão, se alegra nisso. Minha irmã, se alegra nisso. Está enfrentando luta? Está enfrentando problema? Está enfrentando dificuldade? As coisas não têm dado certo? Alguém te magoou? Alguém te ofendeu? Alguém fez uma maldade para você? Não se entristeça, não. Se alegre. Se alegre porque, em primeiro lugar, o seu nome está escrito no livro da vida. E também, você foi escolhido pelo Senhor. Imagine um planeta como o nosso, gigante como o nosso. Deus olha lá do seu trono para bilhões de habitantes e diz: eu te escolhi. Com todas as suas imperfeições, com todos os seus erros, com todas as suas fraquezas, eu escolhi a vós. Então, se alegre nisso, querido, saber que você foi escolhido pelo Senhor. E que você é casa de Deus, o Espírito de Deus, Ele habita em você. Que coisa maravilhosa é saber que essa casa de barro, tão frágil, tão fraco, tão imperfeito, mas Deus me amou e enviou seu Espírito Santo para morar no meu coração. Sim, somos pecadores, falhamos, erramos, mas nós cremos em Jesus, aquele que derramou o seu sangue, aquele que se fez pecado por nós, e nós sabemos, se nós confessarmos os nossos pecados, sejam quais forem, se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quando o diabo vai lá diante do trono de Deus para te acusar, ele é pecador, ela pecou, ele fez isso. O Pai olha e fala: o sangue do meu filho o limpou, purificou, perdoou. Oh, meu querido, saber que nós vamos estar com Ele aqui toda a nossa vida. Enquanto nós vivemos aqui, o Espírito Santo vai estar em nós. Você não está mais sozinho. Você não estará mais sozinha nas suas lutas. Você não estará mais sozinha na sua casa, no seu trabalho, onde você andar. Ele vai estar com você até o fim. E quando o seu coração parar de bater, você vai estar com Ele por toda a eternidade. Vamos aplaudir o nome de Jesus, bem bonito, bem forte. Glória a Deus. Aleluia.